Fala pessoal, nessa videoaula aí nós vamos ver como que cada framework trabalha com seus models, como que ele busca os dados do banco e exibe isso para o usuário. A gente sabe que o Django ele tem um costume maior de se trabalhar com SQLite, no caso do Express utiliza muito o MongoDB e o Laravel utiliza muito o MySQL. Como a gente precisa ter um parâmetro de referência, nós vamos utilizar o mesmo banco de dados para todos os frameworks, para ficar uma comparação padrão entre eles. Para isso nós vamos utilizar o MySQL, que é o banco de dados mais popular, né, um dos mais antigos aí existentes. Desde já eu peço a você que, se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também se inscrevendo em nosso canal, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que isso me ajuda muito a continuar com esse conteúdo gratuito, tá bom, turma? E eu já deixo aqui também o recado para vocês acessarem a nossa plataforma de ensino, webdesigninfoco.com, onde você vai encontrar todos os conteúdos aí das videoaulas, os códigos, tudo, todas as explicações aí que vão te ajudar, né, nessa compreensão do estudo. Beleza? Mas vamos lá então ao Django. Para rodar o MySQL, a gente precisa de um servidor de MySQL. Como a gente já tem aqui o AMP Server, ó, já até inicializei ele aqui no cantinho, nós vamos utilizar o PHP MyAdmin para gerenciar isso, né, fazer o nosso servidor aí. Com o nosso AMP Server ligado, eu vou acessar aqui localhost /php MyAdmin, que é o gerenciador aqui. O usuário é root e sem senha, né? Aqui eu vou iniciar com um novo, vou criar o meu primeiro banco de dados com o nome Django. Vou pegar o TF8, né, General CI, e vou criar o meu banco de dados Django. Posteriormente, turma, nós vamos vir aqui no nosso Project, Settings, e vamos setar os dados do banco de dados. Se você descer aqui, ó, você vai ver que tem aqui, ó, Database. O engine dele nós vamos mudar para MySQL. O name é o nome do banco de dados, então o nome que a gente colocou ali foi Django. Nós ainda vamos ter outros parâmetros aqui, que vão ser o parâmetro port. Normalmente o MySQL trabalha na porta 3306. Nós vamos ter o host, que aqui vai ser localhost mesmo. Nós vamos ter o user, que é root padrão. E nós vamos ter o password, nós vamos deixar em branco, porque aqui no localhost o root tem um password em branco. Esse é o primeiro passo para configurar o MySQL. Nós vamos precisar vir aqui no nosso terminal também, e aqui ó, você vai ver que ele vai dar essa mensagem, Did you install MySQL Client? Então nós vamos ter que fazer o seguinte, vou apertar Ctrl C para finalizar o meu servidor que estava rodando, e eu vou chamar o pip install, e nós vamos instalar um módulo aqui que é o PyMySQL. Ele instalou aqui, posteriormente nós vamos vir aqui no nosso Settings, e vamos importar o PyMySQL. Vou importar ele e lá no fim nós vamos chamar aqui a configuração dele, que é o PyMySQL.install, chamando aqui as MySQL DB e vamos fechar os dois parênteses aqui. Então, PyMySQL.install underline s underline MySQL DB aqui, fechando os dois parênteses. Isso aqui que você vai fazer no Settings. Se você vier aqui tentar rodar o seu servidor, ó, novamente, run server, ele vai dar um novo erro aqui no MySQL. Então você veja que o Django ele já vai dando muitos erros para a gente configurar o MySQL. Então ele vai dar esse novo erro aqui, e esse erro aqui é um erro que eu pesquisei aqui na internet que ele também dá. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que vir aqui no nosso venv, vamos ter que acessar a parte de lib, site packages, vamos vir aqui em Django, vamos ir em db, backends, MySQL e vamos ir no arquivo base aqui, ó. Nesse arquivo base a gente vai pesquisar aqui por database.versioninfo. Essa linha aqui que você vai ter que comentar, ó. Então aqui você dá 3 chaves, 3 aspas e fecha aqui com 3 aspas. Para comentar essa linha aqui, e aqui você vai colocar o código pass, tá? Então basicamente isso aqui para evitar esse erro. Se você voltar aqui novamente, restartar aqui, ó, você vai ver que agora está rodando o servidor. Então tem que fazer essas configurações aqui, que é meio chatinho, né? Para configurar o MySQL, que é uma desvantagem aí que eu já estou vendo no Django. Posteriormente, turma, nós vamos abrir aqui, ó, o nosso arquivo models. E aqui nós vamos criar, se vocês vierem na documentação aqui do Django, a parte de modos ele traz até um exemplo aqui para a gente. Eu vou copiar esse exemplo, vou jogar esse exemplo aqui, ó.
Então ele cria uma class, nós vamos deixar o nome dela de person mesmo. Aqui eu vou mudar para name, vamos colocar o max length dele aqui de 30, char field, né, que é o varchar, e eu vou dar um segundo campo age, e esse aqui vai ser um integer field. Vamos deixar aqui sem configuração. Então tem um char field name e um age integer field. Esse vai ser o meu model. Vocês estão vendo que nós estamos trabalhando no arquivo model. Bem simples, né? Trabalhar com model aqui no Django. Então agora para a gente transportar isso aqui para o nosso MySQL, lembrando que aqui no phpMyAdmin eu já criei o banco de dados Django, né? Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl+C para finalizar meu servidor e vou dar um comando Python manage.py make migrations. Migrations, turma, são os arquivos de configuração aqui do nosso banco. Eles ficam dentro da pasta Migrations. Ele tem um arquivo inicial que tem os bancos iniciais do superadmin aqui do Django. E agora criou esse initial aqui, que vai ser esse arquivo aqui, né, desse model que a gente acabou de criar. Então, primeiro eu rodo make migrations, posteriormente eu rodo Python manage.py migrate, para migrar isso daqui, ó. Repare que ele está construindo as tabelas. Se eu voltar agora aqui no phpMyAdmin, ó, aqui, ó, foi criado todas essas tabelas aqui do superusuário do Django, e essa é a app person, que foi a tabela que a gente criou, ó, ID, name e age. Vamos criar aqui dois IDs aqui. O primeiro vai ser o Thiago, com 20 anos, e o segundo vai ser a Thaís, com 15 anos. Vamos executar esses dois registros aqui. Então agora eu tenho o Thiago e a Thaís cadastrado nesse banco de dados. Agora, como que a gente faz para pegar esses dados? Aqui no nossa view contato, eu vou criar uma view person, um índice person aqui no meu dicionário data. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto para não confundir. E aqui em cima eu vou importar do meu app models, vou importar o que? O person. Por que eu estou importando o person? Porque aqui no model é a minha class person aqui, ó. Então eu estou importando ela para dentro da minha view. Aqui dentro a minha person vai receber a person, essa person que eu estou importando, .objects.get, e aqui eu coloco o campo que eu quero buscar. Eu posso colocar pk de primary key, por exemplo, vamos pegar 2, primary key 2. Então eu estou retornando lá para a minha página contato esse data, né? Então posso pegar esse índice person lá. Vamos vir aqui no nosso contato, eu vou pegar o índice person, e eu dou um ponto e pego o campo que eu quero lá da minha coluna do banco. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o ID, o name e o age. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o age. Ao vir aqui atualizar, ó, repare que pego o 15. Por que 15? Eu peguei o ID 2 e ela tem 15 anos. Para ficar mais interessante aqui, vamos duplicar isso aqui, ó. Vou colocar o name, dou um BR, salvo, volto aqui e atualizo, ó. Então tem a Thaís com 15 anos. Se por acaso eu tivesse mudado aqui para primary key 1, vou vir aqui, atualizo, pego o Thiago com 20. Outra coisa, aqui eu posso pegar dados também de outros dados da coluna, por exemplo, name Thaís, ó. Se eu colocar dessa forma, eu vou buscar o name Thaís aqui. Tá aqui. E também aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Vou comentar essa primeira linha. Eu poderia chamar aqui, ao invés do get, também chamar o all, onde eu pegaria todos os dados. Aí aqui na minha contato.html, eu teria que chamar o nosso comando for persons in person, né? Afinal ali vai gerar uma matriz para a gente, and for, e aqui dentro eu chamo nosso persons.name, por exemplo, dou um BR, salvar aqui, atualizar. Então aí, ó, pegou todos os campos para mim, ó, Thiago e Thaís. Então, bem simples utilizar o model, né, aqui, exportar as migrations, exportar para o banco de dados, tudo bem simples. Uma desvantagem foi aquelas configurações iniciais que a gente teve que fazer, inclusive tendo que entrar lá no código do Django para alterar alguns errinhos que tem lá para trabalhar com MySQL. Mas no mais, funciona super bem aqui o Models. Pessoal, vamos ver agora como se comporta o Express nesse conceito de models, de manipulação de banco de dados. O primeiro passo que a gente tem que entender é que o Express ele não vem com essa função nativa, então a gente vai ter que instalar um módulo. Um módulo bem simples que eu conheço aqui é o MySQL. Então esse aqui é a página inicial do módulo MySQL, a instalação dele é bem simplificada, basta você copiar aqui o npm,
Vamos jogar aqui e vamos instalar o MySQL. Ao fim da instalação, vou dar um nodemon app.js para ele reiniciar o nosso servidor. E se vocês vierem aqui node modules, vocês vão ver que foi criada uma pastinha aqui embaixo, ó, MySQL. Então já está instalado o módulo aqui para a gente no MySQL. Vou abrir o meu arquivo app.js. Aqui ele vai ensinar, basta você procurar aqui por pool. Ele vai já cair nas conexões pool aqui, ó, e ele vai ensinar direitinho como fazer. Primeiro passo, a gente vai criar a constante MySQL. Então aqui em cima, vou criar a constante MySQL, requerendo o nosso módulo MySQL. E depois nós vamos chamar aqui a nossa conexão pool. Ó. Vou jogar aqui a conexão pool. Então tá aqui, ó, let pool. Ela vai receber no máximo 10 conexões. O host é o localhost. Usuário, root, password, vamos deixar em branco, e o database que nós vamos criar ali agora, eu vou colocar o Express. Vamos criar esse database aqui então, estou aqui no localhost myadmin, né, php myadmin, vamos criar aqui o banco de dados Express, o TF8 também, General CI, vamos criar ele aqui, e vamos criar essa tabelinha aqui também, com o mesmo nome que a gente utilizou no Django, um id int not null auto increment, primary key o id, um name varchar 130 e um age int 3. Basicamente isso aqui, vou executar. Então está aqui a nossa tabela app person. Vamos inserir 2 registros nela, vai ser o Thiago e a Raimunda. Thiago tem 20 anos e a Raimunda tem 50 anos. Então, vou executar aqui. Se vocês vierem aqui na AppPerson, tem os 2 registros aqui. Agora vamos chamar, igual a gente fez no Django, vamos chamar aqui no Express. Vou voltar aqui no nosso arquivo app. Aqui na nossa rota contato, eu vou apagar essa parte aqui, né? E vamos deixar apagar também esse passagem de parâmetro aqui. E aqui, turma, na documentação, ele também já vai trazer um exemplinho aqui pra gente, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, vou jogar aqui, ó. Vou apagar essa parte de dentro aqui. Então, o que que ele faz? Ele vai pegar, primeiramente, essa variável pool. Eu vou chamar ela, vou chamar a conexão. Ela vai ter 2 parâmetros, um de erro e a outra de conexão. Esse parâmetro de conexão eu já jogo ele aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Select from app person. Por sua vez, essa segunda funçãozinha aqui vai ter 3 parâmetros, que é erro, results e fields. Nós vamos trabalhar ali com a results, a render aqui, ó, eu vou jogar aqui para dentro. A render. Vou renderizar, né, o nosso template contato. E aqui eu vou passar como um parâmetro data, que vai receber o results. Esse results, que é os resultados vindo dessa query aqui, ó. Então vou mandar lá para dentro da contato como um parâmetro data. Vamos abrir aqui o nosso contato.handlebars. Aqui dentro, lembra como que a gente chama os comandos para iterar aqui, ó, data. Aqui eu estou chamando de data justamente porque é o nome que eu dei para esse parâmetro que eu estou passando aqui, ó, data. E para fechar, a gente fecha com a barra assim. Agora aqui dentro basta a gente chamar o nome da nossa coluna, ó. Então, vou chamar aqui, por exemplo, name, vou dar um br e vou chamar aqui também o age. Vamos ver se isso aqui já está funcionando. Vou vir aqui. Localhost 3000, né, que é a porta do Express, vou atualizar, ó, Thiago 20, Raimunda 50. Então já pegou todos os dados. Se eu quisesse um ID específico, poderia dar um where aqui, ID igual a, e aqui entre a função e a query eu coloco o que é o meu ID. No caso aqui, por exemplo, eu quero o ID 2. Vou salvar, atualizar, então tá aqui, ó, Raimunda 50 anos. Achei muito simples, né, a utilização do banco de dados aqui no Express, então uma conexão simples e também uma funçãozinha simples para a gente conseguir fazer uma query aqui. A desvantagem é que ele não tem um sistema de arquitetura de software que a gente falou, então não tem uma separação muito bem definida dos modules aqui, é tudo meio que cada desenvolvedor vai fazer da maneira que achar melhor, né? Então isso eu acho que perde um pouco nessa organização em comparação com o Django. Mas a conexão eu achei mais simplificada do que a do Django, não dá aqueles erros que a gente deve corrigir no Django, né? Então aqui eu achei mais tranquilo de fazer isso, perde um pouco na organização aqui da arquitetura de software mesmo. Por fim, turma, vamos ver como funciona isso também no Laravel. Primeiro passo, eu vou vir aqui no PHP MyAdmin, vou criar um novo banco de dados com o nome Laravel. Vamos pegar aqui
o TF8, né? Vou pegar o TF8 General CI aqui, vou criar, tá aqui. Posteriormente aqui no Laravel a gente vai encontrar aqui um arquivo chamado .env. Esse arquivo traz todas as configurações do Laravel. Então aqui nós temos que a DB Connection é o MySQL, localhost 3306, DB é Laravel mesmo, root e sem senha. Então já está tudo configuradinho aqui para a gente iniciar no .env. Agora, turma, aqui no nosso servidor, eu vou dar um Ctrl C para sair dele e nós vamos rodar aqui um comando php artisan make model. Então, esse make model vai construir um model para a gente. Eu vou dar o nome dele de persons, pessoas, e aqui eu vou dar um "-m" para ele já criar o arquivo migrations para a gente. Lembrando que o Laravel ele é mais parecido com o Django porque ele tem esse sistema de migrations que facilita bastante a criação dos bancos de dados. Então eu vou colocar o "-m" que ele já vai criar o migration para a gente. Tá aqui, vejam que ele já criou aqui para a gente a migration. Ó. Agora, se você vier aqui no seu arquivo, se você vier aqui no seu projeto em Database Migrations, vocês vão ver que criou aqui, ó, a Migrations, né, Persons Table aqui, ó. Ela vem por padrão com ID e com um timestamps. Timestamps ele cria dois campos, created at, né, e update at, mas a gente não precisa disso aqui. Vou criar aqui uma table, onde a gente vai chamar um tipo string, que é o varchar, né, com o nome de name, e vamos criar também um do tipo integer, que vai ser a nossa age, a nossa idade. Então, a partir dessa migration, assim como no Django, a gente cria aqui os campos da nossa tabela, né, e depois o nosso sistema aqui do framework já gera para a gente essa tabela lá no banco. Então, vejam só. Quando eu vier aqui agora e rodar o comando php artisan migrate, olha que interessante. Ele vai criar aqui para a gente, ó, dentro de Laravel, ele criou aqui para a gente a tabela persons. Essa tabela user, migrations e filed jobs, ela já é do sistema. Além disso, ele criou para a gente a tabela persons. Vamos inserir alguns campos aqui. Um vai ser a Raimunda, com 30 anos, e a outra, Juvencio, com 26 anos. Vou executar esses dois registros. Se você vier aqui em procurar, está aqui os nossos dois registros. Posteriormente, aqui dentro de app, vocês vão ver que criou aqui para a gente o model persons. Ó. Ele é um model bem simples, esse person, mas ele vai dar acesso para a gente à tabela persons. Por padrão, o Laravel, o model, ele cria uma classe persons com nome maiúsculo e a tabela com nome minúsculo. Se você vier aqui e ver aqui, ó, criou aqui dentro de Laravel a tabela persons com o nome minúsculo. Tá bom? Então esse é o padrão do Laravel. Agora o que a gente precisa fazer é vir aqui no HTTP, no nosso controller, a gente está utilizando o contato controller. Aqui em cima eu vou chamar o app contra barra persons, que é o nosso model. Aqui na nossa index, que é onde a gente vai chamar, eu vou chamar aqui que a nossa variável model vai receber uma instância new persons. Então está aqui o nosso model. E aqui eu vou criar uma variável person que vai receber o nosso $model. Esse $model vai chamar o all aqui, ó. Esse all é um método que ele vai pegar todos os dados lá do nosso banco de dados. Então aqui eu vou passar lá para dentro essa variável person. Estou mandando lá para dentro da view contato essa variável person. Agora aqui na nossa view contato, resources, views, contato.blade.php, vou apagar isso tudo aqui. E aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer um for each $person as $persons and for each, e aqui nós vamos chamar as nossas colunas da tabela, ó, persons, chamando, por exemplo, o name, br, e vamos chamar a id também. Simplesmente isso. Então na nossa view nós vamos chamar as colunas da nossa tabela. Contato controle, ele simplesmente instanciou o nosso model e aí já nos dá acesso à tabela aqui para acessarmos. Veja que como no Laravel isso é bem separado, né, bem organizado. Você tem um model, que é o persons aqui, que acessa o banco de dados e só ele tem acesso ao banco de dados. O controle, ele chama através do model o banco de dados, ele executa um comando, faz a parte lógica e depois manda para a view renderizar. Bem separadinho, bem organizado. Vou vir aqui agora, vou atualizar a nossa página. Melhor, tem que reiniciar o nosso servidor. Serve. Vou atualizar aqui.
Tá aqui, ó, a Raimunda e o Juvencio. E aqui no caso do Laravel, para a gente pegar dados específicos, ao invés do all, eu utilizo o find, por exemplo, find 2. E aqui no caso do contato, a gente tem que, vou comentar essa parte aqui, e aqui a gente já chama direto, da seguinte forma, ó, $person, que é o que está chegando aqui. Por que a gente faz direto aqui? Porque quando a gente chama o método all, ele vem uma matriz cheia de dados. Aqui ele está mandando só um dado, no caso do find. Atualizando aqui, ó, pegou o Juvencio, e se eu chamasse o 1, ele me daria aqui a Raimunda. Então, dessa forma, eu consigo pegar os dados do banco de dados. Então, o Laravel também não é difícil de acessar o banco de dados e é bem organizado. Você tem um model, a view e o controller bem distintos, essas três camadas. Aqui fica bem claro, ó, nesses três arquivos abertos aqui em cima. Você tem o persons, que é o modo, e esse aqui que vai acessar o nosso banco de dados, o controller é a parte lógica e o contato apenas exibe informações, a parte visual para o usuário. Então, turma, vindo aqui para a nossa tabela comparativa de frameworks, no quesito models, em relação ao Django, ele é uma forma simples de utilizar, a gente trabalha com arquivo views e models, ele tem a questão das migrations, né, da gente trabalhar com migrations de forma simplificada, que é uma grande vantagem do framework, porém ele tem aquelas falhazinhas que a gente teve que mexer, corrigir alguns errinhos para ele rodar o MySQL bem aí no nosso framework. Além disso, a gente tem que instalar o módulo PyMySQL, ou seja, ele não vem nativamente no framework. Devido a isso, eu vou dar a nota 9 para o Django no conceito models. O Laravel, por sua vez, demonstrou uma boa organização do model, da view e do controller, bem separadinho tudo. Não aconteceu nenhum erro durante a utilização do MySQL. Ele também apresenta as migrations, né, o que facilita bastante o desenvolvimento. Por isso eu vou dar nota 10 para o Laravel no quesito de models. O Express, na minha opinião, ele é o mais fácil de se chegar até o models, o que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, fica muito facilitada o acesso aos bancos, né? Ele não apresenta uma organização clara de arquitetura ali dos arquivos, ou seja, vai ficar a cargo de cada desenvolvedor desenvolver a forma como quer utilizar os models, e ele não apresenta nativamente as migrations, o que é uma vantagem dos outros frameworks. Nesse sentido, eu vou dar nota 8 para o Express, tá bom? Então fica o Django com nota 9, o Laravel com 10 e o Express com 8. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.